Estava aqui pensando sobre o paradoxo de Fermi, a ideia de que, mesmo com tantas estrelas e tantas galáxias, nós ainda não tivemos um sinal claro de vida inteligente. Se fala muito sobre esse tema, mas uma das melhores demonstrações que eu vi foi de um canal chamado Cool Labs. O dono desse canal, ele é um astrofísico em si, o nome dele é David Kipping, e ele fez uma análise probabilística dessa questão da vida fora da Terra sobre uma perspectiva bayesiana, é uma vertente da probabilidade, né, da estatística. Não é muito a minha praia essa questão de estatística, mas ele faz uma exposição muito bacana e ele chega a uma conclusão de que a vida provavelmente ela é abundante, mas a vida inteligente é escassa. Parece uma conclusão meio óbvia e, analisando intuitivamente, parece ser o caso mesmo. A vida na Terra ela tem registros fósseis muito antigos, ou seja, dá-se a entender que já ali caminhando para o começo do segundo bilhão de ano do período de existência do planeta Terra, já começou a existir formas de vida. E essa vida se constituiu no nosso planeta muito rápida. Isso é uma coisa que levanta muito debate, inclusive nessa questão de evolucionismo contra criacionismo. Os criacionistas falam muito, mas a vida é muito complexa, como é que surgiu tão rápido? E claro, né, ao meu ver, usar isso como uma justificativa para querer defender o criacionismo não cola, porque criacionismo é fruto de uma cosmovisão totalmente equivocada, fruto de uma construção mitológica totalmente desconectada do nosso conhecimento científico atual. Dito isto, a provocação dos criacionistas em si não é toda a ser desconsiderada. De fato, a vida é muito complexa e ela surgiu muito rápido no planeta Terra. E isso é interessante se destacar, levando em consideração que a biogênese ainda não foi de fato comprovada. Nós ainda não conseguimos recriar em laboratório a biogênese em si. Nós conseguimos replicar fragmentos, algumas moléculas, alguns experimentos. Tem o experimento famoso de Stanley Miller, enfim, tem assim nós conseguimos criar alguns elementos, alguns aminoácidos, mas ainda assim nada muito concreto, muito complexo, levando em consideração que nós falamos de laboratórios. A gente pode isolar variáveis, a gente pode criar um ambiente ideal e ainda assim nós não conseguimos usar a biogênese. Isso é estranho. Mas isso me faz pensar muito na verdade, essa hipótese, desde que eu aprendi no colégio, eu sempre fiquei muito assim, balançado, que é da panspermia, mas hoje em dia eu tenho uma aderência à hipótese da panspermia em uma vertente mais fraca, falam, né? A panspermia química. Talvez algum elemento estrutural já com nível de complexidade relativamente alto tenha vindo para a Terra logo após sua formação, né? Houve essa semeadura desse elemento, seja esse elemento um grupo de aminoácidos, ou já uma proteína, quem sabe, ou algumas bases nitrogenadas, quem sabe até uma molécula primitiva próxima a um RNA, ou alguma molécula com já algum princípio ativo de autorreplicação. Talvez. Vamos pensar. O universo ele tem aproximadamente 13 muito a 14 e pouco bilhões de anos de existência. A Terra tem 4,5 bilhões de anos de existência. Quando a Terra estava se formando, o universo já tinha ali quase na faixa dos 10 bilhões de anos de existência. O universo, em um nível de organização relativamente estável, talvez remonte já ali os 3, 4 bilhões de anos de existência. Ainda mais com as descobertas do telescópio Hubble e agora do James Webb, a gente vê muitas galáxias muito, muito, muito antigas. Então, talvez ali nos 3, 4 bilhões de anos já havia uma formação de estrelas, já havia, quem sabe, até a formação de planetas, né? Tem o planeta Matusalém, que é o planeta mais antigo. Mas enfim, vamos supor que nesse espaço dessa organização inicial do universo até ali talvez uns 7, 8 bilhões de anos tenha sido realmente o tempo de, entre aspas, fermentação dessas sementes da vida, né? Desses compostos orgânicos complexos que tinham uma tendência à autorreplicação.
E talvez já nos 10 bilhões, né, de anos, que é o período que a Terra estava sendo formada, já havia uma semeadura relativamente alta, pelo menos na nossa galáxia, né, desses elementos que constituem a, a vida, né, os elementos orgânicos com tendência à autorreplicação. E aí talvez a Terra já recebeu essa semeadura e por isso a vida acaba surgindo rápido, onde a- aparentemente onde ela passa, já que nós temos até certas hipóteses de que talvez Vênus tenha abrigado vida, Marte talvez tenha vida. Eu acredito que Marte tenha vida, não complexa, talvez soterrada em alguma caverna ali dentro, ou algum lugar específico, em alguma latitude específica, em alguma cratera que possa de alguma forma ter os elementos ideais. Acredito que Marte tenha vida, acredito que em Europa tenha vida debaixo lá do gelo, na camada, no oceano submerso, né? Mas eu não acredito que seja vida complexa. Tem até o vídeo da missão que vão fazer para a Europa agora, que eles fizeram um 3Dzinho, aí botaram o submarino lá furando o gelo, navegando pelo escuro e vendo os bichos passando. Isso aí eu acho que vai acontecer. Eu acho que se tiver vida lá, deve ser no máximo uma vida multicelular microscópica. Não acredito que seja nada muito grande, não. Encélado também, né? Tem condições parecidas com a Europa. E tem outros planetas aí, tem gente que fala de Titã, mas Titã já tem entra aquela coisa de que lá não tem água e, em si, que seria o, os compostos, enfim, o etanol, né? Que acaba formando um ciclo lá de como se fosse parecido com a água, mas enfim, isso aí já entraria uma seara muito complexa. Mas eu acredito que o sistema solar tenha vida em outros lugares além da Terra, mas vida microscópica de fato, né? E onde a vida se alastrou, né? Onde ela foi semeada, ela se desenvolveu rapidamente, inclusive na Terra. A Terra é talvez um dos únicos lugares que tinha condição de fazer a vida se desenvolver a esse ponto. Ou seja, essa hipótese da panspermia química fica muito em minha cabeça. Me parece ser o caso. Agora, quando a gente fala de vida inteligente, eu sou bem ateu de extraterrestres, viu? Não que eu não acredito que exista, mas eu acredito que a vida inteligente ela é tão rara. Você vamos parar para pegar o exemplo da Terra. A Terra teve vida desde o seu começo do seu segundo bilhão de anos. A explosão cambriana, que foi quando a vida multicelular macroscópica se diversificou, ela tem o quê? Uns 500 milhões de anos desde que ocorreu. Velho, é tanto tempo para chegar na explosão cambriana, tanta coisa que poderia ter acontecido, sem falar que nosso planeta tem prazo de validade. Uma hora o Sol vai se expandir lá com o final da vida dele e vai levar a Terra de churrasco. Então, a gente tem, assim, talvez uns mais 1 bilhão de anos até a Terra continuar minimamente habitável. Ou seja, a gente surgiu no finalzinho da história da Terra, na história natural, né, da Terra. Nós não temos tecnologia para contatar uma civilização que nem que esteja em Próxima Centauri, que já astronomicamente é perto, mas é muito longe para a escala da vida. E eu acredito que esse seja o caso da maioria das civilizações. Acho que surgir uma civilização é difícil porque tem tantas coisas que podem acontecer, tantos acidentes evolutivos, tantos acidentes geológicos, acidentes cósmicos. Só dar um exemplo, se a hipótese da extinção lá do Cretáceo Paleógeno se for mesmo um meteoro que caiu e dizimou os dinossauros, vamos lá, se aquele meteoro fosse um pouquinho menor, talvez os dinossauros não tivessem sido dizimados, dinossauros não avianos, claro, né? Porque dinossauro existe até hoje. Talvez os dinossauros não tivessem sido dizimados e talvez a gente ainda estaria vivendo uma continuidade do Mesozoico. Então, velho, e se o asteroide fosse maior, quem sabe o que poderia acontecer com a biosfera? E a gente sabe que a extinção do Cretáceo Paleógeno não foi nem a pior, né? Teve a do Permo-Triássico, né? A Grande Morte, né? Se aquilo fosse numa escala pior, será que a biosfera sobreviveria? Sabe? Tanta coisa que poderia acontecer. Enfim, eu acredito que deve existir vida fora da Terra, vida inteligente, civilizações, mas eu acredito que as civilizações são poucas. A probabilidade de delas coexistirem no tempo já são relativamente baixas, né? Assim, se você pegar uma civilização e outra aleatoriamente né,
de entre todas que vão existir na Via Láctea, a chance delas coexistirem no tempo já é baixa, porque uma pode ter surgido um intervalo de bilhões, poucos bilhões de anos uma da outra, ou muitos milhões, isso já é o suficiente para que uma civilização se dissipe, né, se dizime. E a probabilidade delas também coexistirem, entre aspas, espacialmente, ou seja, uma coexistir relativamente próxima à outra, também é baixa. Sem falar que o próximo, astronomicamente, não é próximo na escala da vida. Então, assim, a probabilidade, ao meu ver, de duas civilizações existirem uma próxima da outra e ambas coexistirem temporalmente e coexistirem ao ponto de ambas desenvolverem capacidades tecnológicas de fazer uma viagem interestelar ao mesmo tempo, assim, deve ser uma probabilidade baixíssima. Muito, 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 muito baixo. Muito baixo, ao meu ver, sabe? Talvez, assim, deve existir algumas centenas de civilizações que consigam ter um nível de tecnologia relativamente. Porque, assim, o que é civilização? O que é vida inteligente? Porque aqui na Terra nós temos os primatas, os outros primatas, né? Temos os cetáceos, que são relativamente inteligentes, os corvídeos, mas de civilização mesmo, produzindo cultura, só nós, de tanta biodiversidade. Mas, enfim. Eu acredito que talvez existam algumas centenas de outras civilizações tecnológicas na Via Láctea, mas eu acredito que talvez assim as civilizações que eventualmente se encontrem, se isso ocorrer na nossa galáxia, eu diria que deva ser uma ocorrência assim de se contar no dedo. Uma ou duas ou três no máximo tenha se encontrado. Acho muito improvável, muito improvável. Por isso que, assim, quando eu vejo esse cenário de ficção científica, né? Star Wars, Star Trek, pra mim é uma coisa tão fora, assim, é ficção mesmo, né? É aquilo. Não consigo acreditar, não consigo conceber hum, que exista, que chegue a esse nível, né? Muito obrigado, pessoal, aqueles que assistiram. Eu só queria deixar claro que esse vídeo talvez tenha algumas imprecisões, porque esse foi um dos poucos vídeos que eu nem cheguei a fazer roteiro, eu só estava pensando sobre isso e acabei gravando. Então, muitas informações eu dei de cabeça ou de aproximações, mas é uma reflexão que eu queria falar, porque eu vejo muita gente falando sobre paradoxo de Fermi, sobre civilizações alienígenas, sobre exoplanetas, mas eu percebo que, eu não sei, eu não vejo tantas pessoas com uma visão tão, talvez, pessimista em relação a isso. Mas é o que eu penso. Eu não consigo me convencer dessa questão dos alienígenas. Obrigado a todos que viram. Tchau. Quem gostou, dá um like. Se quiser compartilhar, compartilhe. E até.